Estamos praticamente às vésperas da eleição para a presidência da República e um dos setores que mais reclamam do tratamento que é dado por parte do governo federal é exatamente dos municípios. As prefeituras, os prefeitos principalmente, se manifestam constantemente fazendo reivindicações e muitas vezes reclamando que o governo federal impõe serviços que quem tem que cumprir é o município. Para falar a respeito disso, estamos aqui com Fernando Sérgio Lira, prefeito de Maragogi pela terceira vez, que foi também presidente da Associação dos Municípios Alagoanos. Prefeito, bem-vindo aqui à nossa conjuntura. E aí, qual a expectativa de vocês, prefeitos, com relação a essa disputa presidencial? Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes da TV Mar. Essa é uma disputa curiosa. Você veja a quantidade que temos de possibilidades de candidaturas, não é? Evidentemente que fizemos o nosso congresso da Confederação Nacional de Municípios recentemente e abrimos espaço para que os presidenciáveis ali discutissem as suas propostas, principalmente para temas municipalistas, não é? Ouvimos todos eles e a gente sabe que, infelizmente, se não houver recuperação do Pacto Federativo, vamos continuar na mesma toada. Houve uma ruptura do Pacto Federativo, né? A União, quando tem muito dinheiro, concentra, quando não tem, rateia as suas atribuições para que os municípios cumpram. E nós recebemos a parte mais ínfima, a menor que tem, de todos os recursos para fazermos face a essas despesas. O povo, vocês sabem, mora no município, né? De modo que, se a gente não reativar ou não reatar o Pacto Federativo, vamos continuar reclamando, principalmente diante da situação extremamente recessiva por que passa o nosso país. Prefeito, como é que é repartido proporcionalmente o chamado bolo partidário, ou, aliás, bolo tributário? É mais bolo tributário do que partidário, mas o bolo partidário é uma outra coisa. Exato. Que é do financiamento público de campanha. O que ocorre é que a União fica com a parte do leão. Em termos percentuais? Tem, mas esses percentuais eles variam muito por causa dessa questão de transferência voluntária, tá entendendo? De impositividade de emenda, é muito complexo, mas a gente calcula que os municípios ficam com apenas 22,5% de todo esse bolo. O resto é dividido entre a maior parte da União e o resto dos estados, né? De modo que é impossível que a gente consiga exercer na sua plenitude os deveres, né? Os deveres do prefeito, do gestor, para atender a necessidade de saúde, da educação, de assistência social, de infraestrutura, enfim. Sempre a gente termina espremido, né? Uma dificuldade grande que eu posso até, Flávio, adiantar, dizer que hoje os prefeitos, na sua grande maioria, só cuidam de limpar a cidade e fazer o esforço de pagar a folha em dia. Não há mais espaço para você fazer manutenção e custeio. Algum dos presidenciáveis manifestou alguma especial atenção a essas questões dos municípios? Olha, de quem eu assisti, né, porque eu participei de outras mesas e eu precisei me ausentar desses debates, posso assim dizer que quem materializou o sentimento maior do município, ou os que mais materializaram, sem dúvida nenhuma, foi o Alckmin, do PSDB, e também o Ciro Gomes, do PDT, se eu não me engano, que demonstrou muita, vamos dizer assim, muito conhecimento com relação à questão, porque foi prefeito de Fortaleza, né? Os outros, na sua grande maioria, deixaram a desejar. Não vou dizer que foram fracos, mas foram, assim, evasivos com relação às questões do municipalismo, né? Salvo o Álvaro Dias, que depois fez um belo discurso, eu não estive presente, lá na sua palestra na Confederação Nacional dos Municípios. Tirando essa questão tributária, da divisão dos tributos aqui no Brasil, o que mais anseiam os prefeitos em relação ao governo federal? É preciso que você, quando recompõe o Pacto Federativo, distribua as atribuições de quem é que vai fazer o quê e como, e de onde é que vem o financiamento para isso, não é? A grande queixa dos prefeitos é que, às vezes, são repassadas as atribuições. Por exemplo, a gente pode falar do Fundeb, que é um financiamento, né, uma engenharia que financia a educação, que agora recentemente vai se perenizar, em que a União entra com 8% a 9%.
a outra formatação do arcabouço financeiro do Fundeb pertence aos municípios e ao Estado. A gente reclama dessa injustiça de percentual, não é? É preciso que... O bom era que nem tivesse esse negócio de emenda, que tudo isso viesse de um bolo, de um percentual per capita, das pessoas que fazem parte do município, que totaliza a sua densidade demográfica, e a gente recebesse pelo menos metade desse dinheiro, né? A outra metade, como é na França, diz respeito aos estados e à União. Mas a metade é a metade de quem exerce, na prática, toda a atenção para com o seu cidadão, que são os municípios. Um problema sério também para os prefeitos é exatamente a instabilidade com relação aos valores dos recursos do FPM. A cada repartição desse bolo, vamos chamar assim, é um valor. Não existe um valor certo, estimado. O que é que pode ser feito com relação a isso? E não é só isso, porque os nossos custos são fixos, com folha, com água, telefone, com eletricidade, com pagamento de fornecedores, pagamento de fornecedores, né? De modo que a gente tem dois tipos de problema. Um é que o governo ele dá um percentual, por exemplo, para a merenda escolar, onde a gente gasta aí em torno de 17. Agora houve um aumento de centavos por aluno. E depois isso vai caducando durante o tempo, a inflação come isso e a obrigatoriedade fica por parte do município de complementar. Todos os programas de financiamento do governo federal, todos, eles não têm uma correção monetária. Começa daí, né? A outra é a sazonalidade do FPM. O FPM é um imposto sazonal, né? Na verdade, o imposto é o recolhimento do IPI exportação, do IPI, e mais o pagamento de pessoa física e jurídica do imposto de renda, que eles percentualizam os 20% que vai para os municípios. Então, a gente flutua com relação a essa questão de percentual. O governo, inteligentemente, não manda aquela quantidade fixa, não é? E aí você veja, os últimos 2, 3 meses é um pandemônio, né? Se aprofundou muito a crise. É inegável que o Brasil se encontra em recessão. Fora a crise política, institucional, moral, econômica, né? Então, a gente está aí num beco sem saída e estamos, inclusive, na grande expectativa da eleição. Não é que venha resolver esse problema, mas venha socializar esses problemas que afligem os municípios. No caso específico de Maragogi, quais são as reivindicações, prefeito? Olha, além da questão do Pacto Federativo, a gente também briga para corrigir, exatamente fazer essa correção, essa atualização, né, desse dinheiro que vem para vários programas sociais, principalmente os da educação e da saúde e da assistência social. Tem vários aspectos, vários projetos de lei que a gente tem muito interesse de acompanhá-lo para que, aproveitando o ano eleitoral, a nossa comunidade política vote com relação e com o respeito aos municípios, com relação aos municípios, né, de ganho. A infraestrutura, que a gente se queixa muito de ter uma cidade turística, que é o segundo polo do Estado, do ponto de vista turístico, de prescindir dessas infraestruturas, sejam estradas, ampliação do saneamento, abastecimento d'água, enfim, para que ali se instale e se consolidem outras indústrias para o turismo, como as hoteleiras, por exemplo, né? E a gente tem aí essa briga de cobrança de IPTU, de ISS, então a gente precisa recuperar esses impostos que são nossos e estão assim por demais, já que as pessoas têm a opção de primeiro comer, né? Tem um passivo enorme que a gente precisa tratar de enfrentá-los para aumentar as nossas riquezas regionais. Bom, apesar de muita gente achar que seria mais conveniente se duplicar aquela estrada, tanto daqui de Maceió para Maragogi, como de Maragogi para Pernambuco, chegou até a ser prometido pelo presidente Lula anos atrás, na realidade o que está se consumando, né, é a implantação de um aeroporto lá em Maragogi. O senhor concorda com esse aeroporto ou acha que, como alguns, seria melhor duplicar a estrada? Flávio, eu diria que o principal seria duplicar a estrada, não é? Para você, duplicando a estrada, como o turismo é muito regional, muito local, é evidente que isso teria um impacto muito positivo. Mas a gente não deixa de também
defender e contar com esse outro instrumento, que seria o aeroporto, porque as pessoas que vêm mais de longe querem a comodidade de escolher como seu destino final aquele local. É óbvio que a gente, se tiver um aeroporto que tenha voo charter, você há de convir que o impacto maior que se pode ter se tiver 2, 3 voos de, vamos dizer assim, 150 pessoas, não é uma coisa do outro mundo, não é? O impacto é bem menor do que a estrada. Mas eu acho que ambos são bem-vindos e a gente continua brigando junto com o trade por essas duas iniciativas, né? A duplicação da L101, porque Pernambuco já duplica até Ipojuca, e a instalação do aeroporto, que, quero crer, pelos discursos que a gente tem ouvido, devo sair, a mais cedo ou mais tarde, deve sair aí em 1, 2 anos. Ok. Nosso muito obrigado a Fernando Sérgio Lira, prefeito de Maragogi, pela sua participação aqui nesta edição de Conjuntura. Vamos agora ao intervalo, a gente volta daqui a pouco.